Boa noite, amigos. Me chamo Laura Maiani e juntamente com os meus colegas de classe, que são a Ângela Sinibu, a Bianca Reis, a Dandara Lobato, a Karine Leite, o Matheus Dias, a Natasha Souza e a Sara Figueiredo, vamos estar explanando um pouco para vocês sobre o que seria o aconselhamento psicológico nas organizações, dentro de uma série de pesquisas que nós fizemos a partir do tema que foi proposto para nós, e criamos esse podcast para estar explicando um pouquinho melhor para vocês como que funciona esse aconselhamento psicológico dentro das organizações, mas claro que sem desatrelar a parte do aconselhamento psicológico com a psicologia organizacional. De modo geral, o que a gente pode dizer para vocês que seria basicamente uma tarefa central da psicologia dentro das organizações? Um dos focos principais é explorar e analisar todas as múltiplas dimensões que englobam o profissional dentro das organizações, dentro da perspectiva de que a produtividade não pode ser deixada de lado. Então, o psicólogo, dentro dessa dimensão mais organizacional, ele tenta atrelar a vida pessoal, a profissional desse indivíduo que está ali dentro desse contexto de trabalho, e tentar visualizar como que ele pode fazer com que esse trabalho seja de uma forma efetiva, causando bem-estar e qualidade de vida, para que ele não tenha sofrimentos a longo prazo. De modo geral, é isso que a gente pode falar para vocês que seria o aconselhamento psicológico dentro das pesquisas. Porém, uma outra estratégia que, infelizmente, não é tão utilizada dentro das organizações é a escuta psicológica. A escuta psicológica é uma estratégia dentro desse campo que auxilia os profissionais, que o psicólogo, no caso, auxilia as pessoas a tentarem fazer com que tudo isso que engloba o profissional de modo geral, como eu já falei anteriormente, a vida profissional e a vida pessoal dessa pessoa, seja vivida de uma forma mais saudável. Então, a escuta psicológica é muito importante dentro das organizações, justamente por isso, para tentar auxiliar esse profissional a ter uma maior resiliência dentro do âmbito que ele está inserido ali dentro da empresa. É importante também frisar que isso tudo só foi possível por conta da Revolução Industrial, entre aspas, psicologia industrial, que era um dos focos da psicologia organizacional lá no início. Então, através de toda essa revolução que nós tivemos aí histórica, foi possível que a psicologia fosse inserida dentro das organizações de uma forma efetiva. Por isso que é importante também a gente falar sobre quais seriam as características do aconselhamento psicológico dentro das organizações. E isso vai ser uma coisa que a nossa Karine vai estar explanando um pouco melhor para vocês agora. Boa noite. Bem, fazendo uma contribuição com isso que a Laura já vem nos trazendo, é importante a gente entender que o ser humano ele é um ser biopsicossocial. No aspecto biológico, temos a predisposição genética. E no aspecto psíquico, temos a história de vida do sujeito e o social. Está relacionado como esse indivíduo lida com as demandas que surgem dentro desse ambiente organizacional. Isso tudo acontece de uma forma única e complexa de cada ser humano. Então, aqui você percebe que cada indivíduo vai passar por um processo único diante de alguma demanda, né? E geralmente esse indivíduo ele está inserido numa organização, sendo que a gente não pode nunca deixar de lado que a gente está trazendo aqui, né? E para falar mais sobre a saúde mental nas organizações, atrelado ao nosso aconselhamento psicológico. De que forma? Trazendo esse debate, essa reflexão, né, a saúde mental está muito atrelada aos preconceitos que vêm se arrastando historicamente em torno do que é saúde mental. E falando de saúde mental nas empresas, nós temos problemas como a síndrome de burnout e as doenças mentais associadas ao trabalho, ou seja, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Né? Com o cenário pandêmico, isso vem aumentando abruptamente, fazendo com que as empresas
empresas buscam o serviço dos profissionais de psicologia para intervir diante dessa demanda que vem trazendo impactos psicológicos e social. Tá? Um grande desafio do psicólogo em uma organização é quebrar a cultura do silêncio. Do que se trata essa cultura do silêncio nas organizações? Geralmente, as pessoas evitam falar sobre seus sofrimentos emocionais, seus sofrimentos psíquicos. E isso se intensifica nas empresas. Se a pessoa, você está numa empresa, né, onde você trabalha, e você chegar lá com um psicólogo e falar sobre as suas demandas pessoais, as suas fraquezas, né, isso daí geralmente é difícil. O psicólogo precisa, através de uma intervenção, de um aconselhamento, chegar com esses colaboradores e falar da importância, né, de se abordar, de se falar sobre esses sofrimentos, esses sentimentos que estão geralmente envolvidos dentro do ser humano como um todo e dentro da organização. Né? A gente está falando de indivíduo e a gente não separa o indivíduo como operário e o indivíduo como pessoa. Não tem como fazer essa separação. Então, como é que o psicólogo vai agir? Ele vai abordar essas crenças, vai trabalhar em cima desses preconceitos acerca da saúde mental. E também o psicólogo ele vai atuar observando dentro do ambiente da empresa, diante da cultura dessa empresa, como é a liderança da empresa, quais são os seus comportamentos, como acontece a comunicação e quais são os valores que permeiam o social dessa empresa. Muitas vezes acontecem piadas dentro dessas organizações que acabam reforçando preconceitos, como, por exemplo, falar que depressão é frescura, que o burnout é frescura, que depressão é mimimi, entre outros tipos de discriminação, né? Discriminações homofóbicas, discriminação no ambiente institucional contra a mulher. Então, é muito importante essa intervenção do psicólogo atuar nesses pontos aqui que a gente está abordando. Então, diante dessas demandas, cabe uma intervenção através de uma psicoeducação ou de um aconselhamento psicológico através de informações. Ou seja, a chave aqui será levar para esses colaboradores, levar para esses líderes, né, dessas empresas, essa informação acerca do que é a saúde mental, pontuar e levar não só para os colaboradores, mas para os gestores, sobre o que são os transtornos, e isso é competência do psicólogo. Então, assim, trazendo esse desenho que eu acabei de falar, trazendo todo esse processo de adoecimento que pode acontecer em uma instituição, sobre síndrome do pânico, síndrome de burnout, depressão e ansiedade, temos agora mais um item que a gente não pode deixar de fora, que é o cenário pandêmico. E esse cenário trouxe um impacto na saúde mental das pessoas. E esse impacto a gente ainda não sabe a dimensão dele. É um processo que ainda está acontecendo, está em andamento, mas que a gente já sabe que há um impacto, principalmente dentro das organizações. E o psicólogo tem esse papel importantíssimo de intervir, né? E uma das ferramentas importantes que o psicólogo vai utilizar é o aconselhamento psicológico. Vale ressaltar que o aconselhamento psicológico ele é muito, muito importante porque não temos muito tempo para estar fazendo, não tem como fazer psicoterapia dentro de uma organização. Mas isso é que a gente vai falar mais adiante, né? E agora eu deixo aqui o espaço para outra colega.
Bem, como vocês puderam observar, puderam ouvir aqui com a contribuição da nossa amiga Laura, nossa amiga Karine, e já deixou uma porta aí para a gente começar a falar, né, dessa questão tão importante que é diferenciar a psicoterapia e o aconselhamento. Nós não podemos deixar de salientar aqui a importância do psicólogo nas organizações, como a nossa Karine nos dissertou de forma magnífica, e trazendo essa introdução, esse embasamento para nós podemos ver que o profissional de psicologia ele não tem condições de fazer psicoterapia nas organizações, como a nossa Karine falou, a nossa amiga Karine falou, dado as circunstâncias, né, a estrutura das organizações, fica impossível fazer psicoterapia. Por quê? A psicoterapia, como todos nós já sabemos, ela precisa de todo um arcabouço para fazer essa estruturação. O cliente vai ter um tempo determinado, enfim. E nas organizações, não. O psicólogo ali ele vai trabalhar de um modo mais pontual, mais focal, diferente da psicoterapia, em que o indivíduo ali o psicólogo vai poder trabalhar com o indivíduo com questões mais profundas, subjetivas do próprio. E nas organizações já é o contrário. O psicólogo ele vai se limitar a demandas mais superficiais, demandas focais geradas no ambiente de trabalho. E diante disso, né, dessa perspectiva que nós acabamos de diferenciar o fazer profissional do psicólogo, eu gostaria de direcionar a fala agora para a nossa amiga Bianca, que vai falar um pouco mais para a gente sobre as formas, né, desse direcionamento ao aconselhamento psicológico dentro das organizações. Boa noite, gente. Como as meninas já destacaram aí, o papel do psicólogo dentro das empresas, né, através do aconselhamento psicológico. E, assim, é importante a gente ressaltar que a presença do psicólogo e do aconselhamento psicológico dentro das organizações traz muitos benefícios, né? Dentre eles, a gente pode destacar o aconselhamento vai proporcionar o cuidado com a saúde mental dos trabalhadores. E, assim, ele também pode evitar a progressão do equilíbrio psicológico diante das situações de doença. Por quê? Como a Karime mesmo falou, nessa situação de pandemia, a gente não sabe ao certo como ficou para aquela pessoa que está ali trabalhando, que perdeu algum familiar ou que está passando pela situação de doença. E o conselheiro ali, ele pode ajudar, né? Ele pode proporcionar um autoconhecimento daquele funcionário, ajudar ele a entender aquela situação, né? Ele está ali para fazer esse acompanhamento. E ele também, fora desse cenário de pandemia, pode ajudar aquele funcionário a entender, né? Ter um autoconhecimento pessoal mesmo, interpessoal. E ele está ali também para direcionar nas resoluções de crise, de confronto. Às vezes tem ali algum funcionário que está tendo um problema com outro e o conselheiro ele pode mediar para chegar a uma resolução daquele problema da melhor maneira possível e até em outras tomadas de decisões também. Então, o conselheiro ele pode estar ali para auxiliar nessa resolução de confronto, né? Tanto para o funcionário ou para algum membro da equipe que precisa de auxílio ali entre eles dois, né? Ou de forma individual. O conselheiro ele pode fazer essa mediação, né? Bom, dentro disso que a Bianca falou para vocês um pouco sobre resolução de conflitos, que o psicólogo conselheiro pode estar fazendo esse direcionamento dentro das organizações, é importante também a gente frisar qual seria o papel do psicólogo conselheiro dentro dessas organizações. Já que a gente já explanou de uma forma inicial que ele é ali pode ser, na verdade, um mediador de conflitos de um funcionário para o outro. A gente vai explanar um pouco para vocês sobre qual, de fato, é o papel do psicólogo conselheiro dentro das organizações. E a Ângela vai estar explanando um pouco melhor para vocês como que isso se dá dentro das organizações. Boa noite. Assim, o papel do psicólogo dentro das organizações é tratar de demandas pontuais. Ele ajuda as pessoas a planejar e a tomar decisões, a lidar com a rotina de pressão e etc.
ele também oferece suporte e percebe as necessidades que emergem, né? E faz o devido acompanhamento conforme cada caso. E tem, com a finalidade de adquirir autoconfiança, né, do paciente. É muito importante, como a nossa amiga Ângela falou, a Laura também pontuou, que a gente tenha essa percepção, dando uma opinião particular, em que o profissional de psicologia, dentro das organizações, ele trabalha ali com uma mediação, né, com um psicólogo conselheiro, na verdade, para fomentar a saúde mental dos trabalhadores. E também, como já foi falado aqui, fazer essa ponte entre os patrões e os trabalhadores, né? Lidando com as demandas de ambos, fazendo essa relação. E essa mediação é crucial, porque é através do psicólogo que há essa relação, boa relação entre as partes, essa relação de interesse entre as partes. E para complementar o que nós estamos falando, eu gostaria de passar a palavra para o nosso amigo Matheus, que vai falar sobre essa perspectiva do psicólogo e no que o seu fazer profissional pode contribuir nessa relação ética-política nas organizações. Boa noite, gente. Como já mencionado pelas outras colegas, o psicólogo no contexto organizacional, assim como em todos os demais contextos que se encontra o psicólogo, ele deve ter como pilar a ética profissional. É muito importante salientar, né, falando sobre ética, sobre o Código de Ética Profissional do Psicólogo, de agosto de 2005, onde se é exposto as práticas que o psicólogo deve manter de acordo com a ética. E aqui eu gostaria de salientar, né, o artigo 9º, que reitera o sigilo profissional como promoção da confidencialidade. E falando sobre essa questão da ética na organização, é crucial que se mantenha, né, essencial para promover o respeito e manter o respeito na atuação do profissional nessa área. Lembrando que quando o psicólogo ele mantém a ética na organização, por exemplo, ele abarca o respeito e zela pelo seu trabalho, né, e o bem-estar na organização. Bom, como vocês puderam ouvir um pouco do nosso amigo Matheus, né, é muito importante frisar sempre que a gente precisa zelar pelo sigilo profissional dentro das organizações. Não só dentro dela, mas em todos os contextos que a psicologia está inserida. A partir disso também é importante a gente falar, já que nós estamos no mês do Janeiro Branco, sobre a questões de saúde mental, onde a gente sabe que existe sim muito sofrimento psíquico dentro das organizações e que muitas vezes eles não são evidenciados da forma que deveria, às vezes são cegados até pelos próprios donos das empresas, onde em alguns momentos, por exemplo, pode acontecer que um profissional esteja ali passando por alguma situação complicada na sua vida pessoal e o dono da empresa não consegue visualizar isso como um ponto principal onde se precisa de dar um cuidado maior para aquele funcionário. Então, pensando um pouco sobre isso, nessa perspectiva sobre saúde mental, pensando também sobre esse mês de Janeiro Branco, onde é o mês que a gente precisa realmente refletir sobre todas essas perspectivas que envolvem a saúde mental, eu vou direcionar aqui para a Dandara, para ela falar um pouco qual seria a responsabilidade das organizações dentro desse âmbito de saúde mental com os seus trabalhadores dentro das organizações. Boa noite, gente. Então, o psicólogo organizacional, ele deve sempre embasar-se, né, nas concepções éticas, como o meu amigo Matheus falou. E ele deve ter um planejamento a longo prazo de programas preventivos para ajudar os trabalhadores, para que eles possam ter melhores resultados, alcançar as suas metas. E ele também deve buscar alcançar o bem-estar entre eles para que o local de trabalho se torne mais leve e um lugar melhor para se conviver.
E, além disso, o psicólogo ele deve passar uma confiança para os seus trabalhadores, para que eles possam se sentir à vontade de chegar até o psicólogo e conversar, falar os seus sentimentos, os seus desafios, o que está acontecendo na sua vida, né? Para que isso não interfira no seu trabalho, né? E nem no desenvolvimento da empresa. E assim vai estar ajudando, né, os seus trabalhadores para que possam ter como posso dizer, um melhor desempenho, né? E um melhor lugar para se trabalhar. É muito relevante que nós possamos refletir, como nessa fala que a Dandara falou, que trazer essa responsabilidade para os donos de empresas, para aqueles que estão à frente das organizações, que têm o poder de tomar decisões. Que é através, na verdade, é um processo, uma coisa está ligada à outra. Então, se aquele patrão, se aquele dono de empresa quer que seus profissionais deem um retorno a ele de qualidade e que ele possa, né, realmente fazer com que aquele serviço seja bem feito, ele tem que proporcionar um ambiente de qualidade para os seus profissionais, porque senão ele vai se sentir na pele, ele vai poder perceber visivelmente o quanto que a falta de responsabilidade pela saúde mental dos seus trabalhadores vai afetar na qualidade do serviço que ele propõe para as pessoas. E é muito interessante que o que a gente pôde perceber e analisar ao estudar, ao pesquisar sobre o assunto, sobre a psicologia nas organizações, sobre a importância do psicólogo nas organizações, a diferenciação da psicoterapia, do aconselhamento, e todos nós podemos tirar uma reflexão sobre esse tema muito relevante, que é uma reflexão que a nossa amiga Natasha vai discorrer agora nesse momento, que eu creio que foi uma grande dificuldade para todos nós e que serve como não somente crítica, mas também reflexão sobre esse tema tão importante. Bom, é uma pergunta importante para os futuros psicólogos e de difícil resposta. É um questionamento complexo e que pouco se fala sobre o assunto. É melhor falar sobre o passado, né? No qual já sabemos o que aconteceu e compreender o presente do que tentar prever o futuro. Mas acredito que uma das dificuldades dos futuros profissionais de psicologia, quando se fala da área do aconselhamento psicológico nas organizações, é que, apesar de ser uma área conhecida, ainda possui um grande déficit em relação às pesquisas, pois há uma limitação em relação à busca por materiais fiéis ao tema e que proporcionem maior entendimento sobre o assunto, visto que, ao fazer a leitura dos materiais, os mesmos sempre fazem a correlação entre o aconselhamento e a psicoterapia. Então, dessa forma, infelizmente, não deixa explícito a fidedignidade do aconselhamento nas organizações. Eu espero que futuramente partes da literatura científica dedicada ao aconselhamento psicológico não se apresente somente juntamente com a psicoterapia e a psicologia organizacional, pois é frequente os títulos de obras que fazem, ao mesmo tempo, referência ao aconselhamento com outros campos oriundos da psicologia. Enfim, queremos agradecer por quem ouviu até o final. Esperamos ter contribuído para a psicologia de alguma forma e ter transmitido algum conhecimento.